Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos como que algumas pessoas trazem notícias a Jesus daquilo que Pilatos fez com aqueles galileus, matando-os e misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Jesus ele vai usar essa circunstância para nos chamar a atenção a uma coisa essencial na nossa vida. Porque o povo antigo achava que o mal, quando acontecia um mal com alguém, é porque aquele alguém tinha pecado. E aquele mal que acontecera era como que um castigo divino para aquele pecador. Jesus ele vem nos trazer uma consciência, uma concepção diferente dessa realidade. Porque o mal ele pode atingir a qualquer um de nós, porque todos nós estamos suscetíveis às coisas males, porque todos nós temos um pecado, todos nós temos a concupiscência, todos nós podemos ter quedas, todos nós podemos realmente ter algum pecado, algum vício que nos atrapalha a caminhar dando passos mais largos na direção do Senhor. Mas veja que Jesus Cristo está dizendo: esses que morreram eram mais pecadores do que os outros galileus? Ele vai dizer que não. Assim como aqueles 18 que morreram na torre de Siloé. Jesus também vai dizer que os outros de Jerusalém não eram mais pecadores do que eles. Mas Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre uma coisa essencial, que é a conversão. E ele vai dizer: mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui nós vemos como Jesus Cristo nos chama a essa conversão. E a conversão, ela é um processo. Ninguém se converte de uma hora para outra. O primeiro passo da conversão é se sentir atraído por Deus, mas essa atração se dá através também de uma abertura. É uma obra da graça e da liberdade, da nossa liberdade de nos abrir e da graça divina em nós para nos atrair cada vez mais a Deus. Por isso que nós precisamos ter essa primeira consciência, que a conversão é uma obra de Deus, mas que necessita também de uma ajuda da nossa liberdade, de uma decisão, precisa de uma colaboração da nossa parte para que a obra de Deus se realize em nós. Depois nós vemos como que Jesus Cristo vai contar uma parábola. A parábola de um homem que tinha plantado uma figueira e
que vinha buscar frutos naquela figueira e aquela figueira não dava frutos. E aqui nós vemos como que uma imagem do processo de conversão. O que é dar frutos? O fruto, veja que Jesus Cristo ele nem está avaliando se o fruto da figueira é bom ou é ruim. Ele está só dizendo que esse homem não achou fruto na figueira. Isso significa que esse homem, essa figueira, aliás, não tinha o que dar, porque essa figueira é a imagem de cada um de nós, de toda a humanidade, que nós recebemos tudo aquilo que é necessário para dar frutos, mas nós precisamos dessa colaboração, dar essa colaboração à graça divina, essa abertura a Deus para que Ele realize essa obra. E veja que Jesus Cristo ele não está nos obrigando a uma conversão total, porque isso não acontece na nossa vida, mas Ele está nos chamando a um processo de conversão. E depois Ele vai dizer, né, que o patrão ele pede para arrancar aquela figueira, mas um vinhanteiro vai dizer, vamos por mais um ano cuidar dessa figueira para que ela possa realmente dar frutos. E aí o vinhanteiro ele vai ali dizer, né, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos, e se não der, então tu a cortarás. Veja, né? Aqui nós temos duas coisas essenciais para darmos continuidade a esse processo de conversão. Primeiramente, nós vemos cavar em volta. O que significa cavar em volta? Cavar em volta é tirar tudo aquilo que está em volta de nós, que nos atrapalha de verdadeiramente dar frutos, de nos abrir à graça divina. E aí sim nós precisamos, né, dia após dia, ir percebendo na nossa vida aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos afasta de Deus, para que assim, percebendo essas pequenas coisas, possamos ir podando e cavando em volta para tirar as ervas daninhas, as pequenas coisas que nos atrapalham a ser mais de Deus. Depois, colocar adubo. Colocar adubo significa alimentar essa figueira. E como que nós alimentamos essa figueira? O alimento verdadeiro é o próprio Cristo. E nós alimentamos a nossa vida de Cristo através da meditação da palavra, através dos sacramentos, através dos atos litúrgicos, através da nossa vida de oração. Tudo isso faz com que nós alimentemos a figueira, alimentemos a nossa vida, para que assim possamos dar no tempo certo os frutos necessários. Talvez no início os frutos não vão ser totalmente doces, mas não importa. O que importa é dar frutos, porque esse processo de conversão é o processo de uma vida inteira. Nós não podemos querer ou pensar que vamos realizar uma conversão total na nossa vida em um dia, mas nós vamos cada vez mais realizando essa conversão no decorrer do tempo, porque há muitas áreas na nossa vida que precisam de conversão. Mas essas áreas nós só conseguimos percebê-las e vê-las na medida em que nós vamos nos abrindo à graça divina, porque é o próprio Deus que vai nos mostrando aquilo que precisa ser mudado em nós. Por isso, é essencial acolhermos a palavra de Cristo, essa palavra que nos chama à conversão, essa conversão que é um processo, onde nós vamos dia após dia sendo melhores para Deus e para o nosso próximo. Dia após dia possamos ser melhores para que assim possamos verdadeiramente ser um dom de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Isso sim é a conversão. A conversão não é uma mudança radical que vai nos levar a um orgulho, a uma soberba de nos achar melhor do que os outros. A verdadeira conversão é aquela que toca o nosso coração, toca a nossa consciência e toca a nossa vida na mudança de atitudes. E é isso que nós precisamos cada vez mais perceber. E o verdadeiro fruto de conversão é o fruto da misericórdia, do perdão, da caridade. Quanto mais nós
manifestarmos essas realidades na nossa vida, mais nós seremos uma boa figueira que dará frutos no seu tempo, no tempo certo, para que assim possamos realmente alimentar de alegria aquele que nos plantou, aquele que realmente é o Pai do céu, o que vem buscar frutos em cada um de nós. E assim possamos nos permitir ser cuidados pelo vinhateiro, que é o próprio Cristo, que através do Espírito Santo vai nos santificando e nos conduzindo a uma grande obra de salvação, que não acontece de uma hora para outra, mas é um processo onde nós vamos melhorando e nos convertendo a cada dia para que possamos ser melhores para Deus e também para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.